Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 27 de outubro. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: o mundo deve se manter consciente do enorme risco nuclear em meio à guerra da Ucrânia. A única garantia contra o uso desse tipo de armamento é sua completa eliminação. E agora o Estadão: Elon Musk indica oficialização de compra do Twitter com carta para anunciantes. O bilionário publicou uma carta na rede social dizendo que está entrando no Twitter para ajudar a humanidade. Valor Econômico: Estados Unidos deixam de sobretaxar exportações brasileiras de produtos de aço laminados a quente. A Comissão de Comércio Internacional do país decidiu não prorrogar as medidas antidumping e compensatórias contra as exportações brasileiras que estavam em vigor desde 2016. E por fim, o Globo: Fiocruz: gripe e Covid-19 predominam entre casos positivos de síndrome respiratória aguda grave. O estado de São Paulo e o Distrito Federal seguem com maior volume de diagnósticos de influenza. Já o SARS-CoV-2 está concentrado em crianças de até 4 anos. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 8,7% no terceiro trimestre deste ano. É a menor marca desde o segundo trimestre de 2015, com 8,4%. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. A população ocupada com algum tipo de trabalho chegou a 99 milhões e 300 mil no terceiro trimestre, alta de 1%, que equivale a mais de 1 milhão em relação aos 3 meses anteriores. Com isso, voltou a bater recorde na série histórica iniciada em 2012, de acordo com o IBGE. Em relação à forma de inserção dos trabalhadores, a pesquisa mostra que houve crescimento de 1,3% no número de empregados com carteira de trabalho assinada em relação ao trimestre anterior, chegando a 36 milhões e 300 mil pessoas. Na comparação anual, o contingente cresceu 8,2%. O alto volume de vencimentos de títulos vinculados à taxa de juros básicos da economia fez a dívida pública federal cair em setembro. Segundo números divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, a dívida passou de 5 trilhões e 781 bilhões de reais em agosto para 5 trilhões e 752 bilhões de reais no mês passado, um recuo de 0,51%. O Tesouro prevê que a dívida pública federal subirá nos próximos meses. De acordo com o Plano Anual de Financiamento apresentado no fim de janeiro, o estoque da DPF deve encerrar 2022 entre 6 trilhões e 6 trilhões e 400 bilhões de reais. A dívida pública monetária em títulos interna caiu 0,72%, passando de 5 trilhões e 536 bilhões de reais em agosto para 5 trilhões e 496 bilhões de reais em setembro. No mês passado, o Tesouro resgatou 76 bilhões e 70 milhões de reais em títulos a mais do que resgatou, principalmente em papéis pré-fixados com juros fixos e em papéis corrigidos pela taxa Selic. E as exportações de proteína bovina bateram novos recordes em setembro. A informação está no relatório do Inter sobre o agronegócio brasileiro, que traz os principais resultados do setor no último mês. Com uma demanda ainda forte da China, as exportações de carne em setembro avançaram 2% ao mês em receita e 79,2% ao ano, graças ao aumento do volume comercializado de 3,2% no comparativo mensal. As vendas externas de frango também avançaram, com o aumento da receita em 13,6% ao ano e crescimento de 18,9% no preço.
As projeções da Companhia Nacional de Abastecimento mostram um cenário ainda mais favorável para 2023, com maior disponibilidade de animais para o mercado doméstico e aumento de 5% na produção. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson por tentativa de homicídio de policiais federais. Jefferson, preso em flagrante no último domingo, aguardava a decisão. A prisão preventiva não tem prazo para expirar. Na decisão, o ministro descreve o arsenal de armas e munições encontrados pela Polícia Federal na casa do político. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que os objetivos da neutralidade de carbono são inúteis se o mundo não agir para cumpri-los e que se não se pode mais permitir a manutenção do discurso ecológico ao mesmo tempo em que se promove o uso de combustíveis fósseis, o chamado greenwashing. Além disso, Guterres pediu para que seja diminuída a lacuna entre o que já foi alcançado e o que é necessário para respeitar o Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Compromissos climáticos globais e nacionais estão lamentavelmente abaixo dos objetivos. A janela para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius está fechando rápido. Emissões precisam ser cortadas em 45% nesta década, mas como confirma o relatório de lacunas de emissões, elas permanecem em níveis altos e ainda crescem. Guterres afirmou que o mundo caminha para uma catástrofe global. O público-alvo do apelo são os governos, em particular do G20, as economias mais ricas do planeta, além de atores privados e instituições financeiras. A fala do secretário-geral acontece em um contexto em que cada vez mais governos, empresas e cidades firmam compromissos com a neutralidade do carbono, mas que, na maioria dos casos, não vão ser cumpridos até 2050. E olha só, o príncipe Harry, o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, publicará suas memórias em 10 de janeiro sob o título Spare. Ainda nesta quinta-feira, a mídia britânica publicou que o rei Charles III se prepara para mudar a legislação sobre quem pode atuar em seu nome em caso de doença ou viagem. A obra foi descrita no site da editora como uma janela de como o príncipe reagiu à morte de sua mãe Diana há 25 anos e como sua vida foi afetada desde então. Ainda nesta quinta, a mídia britânica informou que o rei Charles III se prepara para mudar a legislação do Reino Unido para impedir que os príncipes Harry e Andrew, que estão à margem da família real, atuem em seu nome enquanto estiver doente ou no exterior. De acordo com uma lei de 1937, o monarca pode ser substituído em determinadas tarefas, por exemplo, a assinatura de documentos oficiais, por sua esposa ou pelos 4 primeiros adultos na ordem de sucessão ao trono. No caso de Charles III, trata-se da rainha consorte Camila, seus filhos William e Harry, seu irmão Andrew e sua sobrinha Beatriz. No entanto, Harry abandonou a família real e foi viver nos Estados Unidos com a esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle. Já Andrew foi destituído dos seus deveres reais por conta das acusações de agressão sexual a uma menor anos atrás nos Estados Unidos. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá.